Olá, saudações de paz para a tua vida. Seja bem-vindo e seja bem-vinda aqui no canal do Tiago. Muito obrigado pela tua companhia, você que está aí do outro lado da telinha assistindo e acompanhando mais um vídeo, ok? Bom, pessoal, nós já estamos no novo ano, já estamos no ano de 2023, não é mesmo? E graças a Deus por isso. Podemos dizer, como Samuel, que até aqui nos ajudou o Senhor e como Ele tem nos ajudado, não é mesmo? É muito comum também, já no início do ano, né, no novo ano, às vezes até antes de começar o novo ano, de nós traçarmos algumas metas, né, rever algumas coisas do ano que se passou que não deu certo, outras que precisam ser reavaliadas para o novo, não é mesmo? Também é comum buscarmos alguns conselhos para termos um ano bem-sucedido e um ano abençoado. E é com esse propósito, na verdade, de conselho que eu estou fazendo esse vídeo. Eu gostaria de compartilhar com você um trecho da mensagem que eu ministrei lá na igreja que eu sou membro, né, a Igreja Cristã Moriá. Inclusive o link do culto com a mensagem completa está aqui na descrição do vídeo, porque eu vou compartilhar só um pedacinho da mensagem. E se você quiser acompanhar, além do culto, também a pregação completa, você poderá clicar e assistir, certinho? O que consiste essa mensagem? Só que antes de eu passar para o vídeo, eu gostaria de, então, colocar você no contexto daquela mensagem. A mensagem está fundamentada, obviamente, na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus narrado por Mateus, especificamente no capítulo 24 e no versículo 22, que diz bem assim, ó: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, a partir, aliás, de todo o capítulo 24 de Mateus, o Senhor Deus me deu o entendimento que o ano de 2023 seria um ano marcado por grandes livramentos da parte dele para o seu povo, para os seus filhos, né? Só que, veja, a obra de Deus na terra, ela tem, digamos, dois eixos. O primeiro eixo é aquilo que Deus faz, aquilo que compete a Deus fazer. E a segunda parte é a nossa resposta ao convite e ao que o próprio Deus faz. Deus optou que nessa obra nós cooperássemos com essa obra fazendo a nossa parte. Então, essa mensagem que eu falo sobre livramento é a segunda parte, são as observâncias que nós precisamos ter e fazer para que, para além de ter um ano com livramento do Senhor, também tenhamos um ano de paz e de prosperidade, correto? Então, é com esse intuito que eu compartilho essa mensagem com você e gostaria muito que você assistisse e fosse abençoado. Já aproveito mais uma vez para te desejar um feliz ano novo para você e para toda a tua família. Então, vamos ao vídeo. Tem uma segunda parte dessa mensagem, essa é a parte boa, que até agora vos preguei, mas existe uma segunda parte, que é uma contrapartida, pastor Celso. Veja, Romanos capítulo 8, versículo 28, diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa é a contrapartida. As coisas vão cooperar? Vão, mas cooperar para quem? Para os que amam a... E quando eu falo para os que amam a Deus, eu estou me referindo daqueles que estão colocando as suas vidas diante de Deus. Porque não tem como amar a Deus, irmãos e irmãs, sem ao menos praticarmos a sã doutrina da palavra de Deus. Nós provamos o nosso amor a Deus fazendo a sua vontade. Mas as coisas vão cooperar para aqueles que também não amam o Senhor? Até coopera. Porque existe a graça comum, que é a graça estendida a todos. Mas o compromisso do texto bíblico é para aqueles que amam Agora eu preciso amar. Eu preciso viver os propósitos de...
Então existe uma contrapartida no livramento. Aliás, toda a Bíblia, irmãos e irmãs, é marcada por isso. Eu já disse aqui outras vezes e volto a repetir. A obra de Deus, o projeto de Deus na terra, Deus optou, irmãos e irmãs, pela nossa cooperação. A obra e as mãos de Deus é uma mão de via dupla. Vai a mão de Deus e volta a nossa resposta. E eu vou até além para dizer que, na verdade, a resposta de Deus é uma consequência da nossa ação. Porque esse mundo é físico e natural, Deus fez para os homens. Para que então Ele cumpra os propósitos dele nessa terra, Ele conta também com os homens. Eu disse em outro exemplo, mas volto a repetir aqui com outros exemplos. Se você não decidir sair da tua casa, vir para cá, você não decidir sair para trabalhar, se você não decidir fazer a tua parte, se alimentar, botar a roupa limpa, fazer aquilo outro, irmãos e irmãs, Deus não vai fazer por você. O que é isso? É aquilo que cabe na cooperação, a nossa parte. Deus não vai fazer aquilo que cabe você fazer. Deus não vai fazer aquilo que me cabe fazer. Por quê? Porque o projeto dele, o trabalhar dele é um trabalhar de cooperação. Ele, irmãos e irmãs, contou e ele quis que assim fosse. Agora eu não sei como que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam o Senhor, contando com a nossa vontade, mas é mistério, e a Bíblia nos traz esse entendimento, que essa obra dele, irmãos e irmãs, é uma obra de cooperação. Deus faz, mas espera a nossa ação. Veja o relato de Isaías capítulo 6. Ele disse que Deus estava no trono, ele viu Deus no alto sublime trono. E a Bíblia diz que na experiência que ele tem com Deus, pastor, é que o trono de Deus se movia na direção da voz que clamava. Ou seja, o trono se movia, irmãos e irmãs, na medida que a voz chegava no trono de Deus. Ou seja, Deus reagiu depois de uma ação da voz. O trabalho, irmãos e irmãs, e o projeto de Deus é um trabalho de cooperação. Mas para caminhar para o fim, eu não gostaria de terminar, pastor Celso, essa mensagem sem que antes entregasse alguns conselhos que Deus me colocou ao coração nesse texto de abertura, que é Mateus capítulo 24. Porque o livramento também será um livramento de cooperação. Deus vai livrar, mas nós também precisamos dar a nossa resposta em prol do livramento. E quais são os conselhos, presbítero Tiago, que Deus tem para nós nesse texto, nesse ano, para esse ano de 2023? O primeiro conselho, claro que é óbvio que existem inúmeros outros conselhos na Bíblia Sagrada, mas Deus me falou nesse capítulo 24, e dele não vou sair nesta noite, até porque nos faltaria tempo. O primeiro conselho está no versículo 4 e 5 do capítulo 24. Diz assim o versículo 4 e 5 do capítulo 24: E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O primeiro conselho que Deus nos dá para esse ano, nesse trabalho de cooperação do livramento dele para nós como igreja, individual e no coletivo, é tomarmos cuidado para nós não sermos enganados. O versículo 4 e 5 fala sobre cuidados que nós precisamos ter. E irmãos e irmãs, veja que o texto está nos falando que viriam muitos falsos profetas que dirão: olha, o Cristo está aqui, o Cristo está lá no deserto. E Jesus está dizendo: olha, eu estou dizendo isso para vocês para que vocês não sejam enganados, porque a volta do Filho do Homem será como um relâmpago. Mas só sabe dessas coisas, irmãos e irmãs,
Quem examina as Escrituras, João capítulo 5, versículo 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. A Bíblia diz que o povo do Senhor está sendo enganado porque falta conhecimento. E esse conhecimento, irmãos e irmãs, ele vem da prática da leitura da palavra de Deus. Então, para que nós tenhamos um ano 2023 marcado pelos livramentos do Senhor e ao mesmo tempo próspero e abençoado, nós primeiro precisamos ter como hábito diário das nossas vidas, missionário Marcos, Léo, Ana, ler a palavra de Deus. E isso precisa ser, pelo menos para a minha vida, para a tua vida, como arroz e feijão, que eu como todos os dias, e se eu deixar de comer, eu passo fome. Para que nós não sejamos enganados, nós precisamos então haver um avivamento do retorno à palavra de Deus. O segundo conselho para o ano de 2023 é: não vos assusteis. Versículo 6: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede que não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Não vos assusteis com aquilo que Deus vai mostrar para você desse ano. Não se assuste para as coisas, as eventualidades que sucederá nessa terra ainda, irmãos e irmãs. Oh, glória a Deus nas alturas. Não vos assusteis, estejais avisados que essas coisas precisam acontecer. E esse ano vai ser um ano marcado por experiências de Deus, que nós veremos coisas. Deus vai chamar muitas pessoas, eu sinto isso, pelo nome durante as madrugadas para ministrar o seu coração, pastor Celso. Deus vai levantar você do nada, assim da noite, para palestrar o teu coração. Você vai ter experiências grandes e poderosas. Sabe o que é isso? É cuidado de Deus zelando pela manutenção da tua fé. Oh, meu Deus do céu, a gente acha que pregar o evangelho é só para quem não conhece Jesus, mas pregar o evangelho também é para crente, porque a nossa fé precisa de manutenção. Meu Deus. A gente fala: mas você está lá pregando para crente, você vai pregar para... Não, irmãos e irmãs, o pregar para crente também é uma obra missionária, porque eu preciso de ser alimentado, irmãos e irmãs. Eu preciso receber alimento, fortalecer a minha fé. Eu preciso disso. Não vos assusteis. E ao mesmo tempo que ele diz não vos assusteis, ao mesmo tempo ele está nos dizendo: confia em Deus. Confia em Deus no ano de 2023. Naum capítulo 1, versículo 7: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Confia nesse Deus. Salmo 125, verso 1: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, firme permanece para sempre. Oh, irmãos e irmãs, confia no Senhor. O próximo conselho, ainda nesse capítulo 24, é perseverar até o fim. Versículo 13 diz assim: oh glória, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Persevera, irmão e irmã, no ano de 2023. Persevera por prática de oração, por prática de leitura da palavra, por prática da congregação, como estamos fazendo aqui agora. E você que acompanha os cultos online, persevere acompanhando os cultos na sua casa. Meu Deus do céu. Filipenses 4, 6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. O que é isso? Perseverança. E finalizo dizendo um conselho para o ano de 2023: não acrediteis. Olha que conselho. Versículo 23, 26 diz assim:
Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos profetas, falsos cristos, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não acrediteis em falsas profecias, não acrediteis em falsos ensinamentos, não acrediteis em algumas profecias esquisitas ministradas sobre muitos altares por aí afora. Muitos que se dizem servos de Deus e que chega até você dizendo que tem uma profecia de Deus. Cuidado, irmãos e irmãs, porque ele está dizendo que será um ano também marcado por falsos profetas. Se não bater com o texto bíblico, lança fora. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, e um feliz ano novo para a glória de Deus. A igreja que aplauda o Senhor.